Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Afinal de contas, os Estados Unidos é um estado laico? Bom, como vocês sabem, a religião ocupa um papel decisivo na política norte-americana. Quando a gente olha, por exemplo, para o Partido Republicano, nós percebemos que existe cada vez mais um apelo pelo público evangélico, principalmente aquele tipo de evangélico, os evangelicals, formados mais por pessoas brancas do centro-oeste e sul dos Estados Unidos, e que se reflete até mesmo na maneira como eles se relacionam com o presidente Donald Trump, tratando-o como uma espécie de representante divino na Terra. O fatídico atentado contra o Donald Trump acendeu ainda mais essa perspectiva de se trazer as discussões da religião para o campo da política. E ainda que a gente possa questionar se isso é correto ou não, a verdade é que a religião desempenha um papel fundamental na história dos Estados Unidos, mas não apenas entre os conservadores, até mesmo entre os progressistas. Sem as igrejas batistas, por exemplo, e principalmente as igrejas ligadas ao público afro-americano, provavelmente o Civil Rights não teria sido do tamanho que foi. É só lembrar que o Martin Luther King era um reverendo e que ele foi um dos grandes responsáveis por popularizar a pauta do Civil Rights para a América. Agora, se a religião é tão importante assim para a política norte-americana, nós podemos dizer que os Estados Unidos não é um estado laico? E o vídeo de hoje é uma tentativa de explicar se os Estados Unidos são ou não um estado laico. Se você gosta desse assunto, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e considere se transformar num membro apoiador aqui do canal. O preço é quase simbólico, é o menor preço que o YouTube permite cobrar, que é $1. E aí você ajuda para que a gente mantenha o canal vivo e também ganha recompensas por ser um apoiador. Você tem acesso aos vídeos com antecipação, você participa de camarote nas lives que acontecem toda segunda-feira aqui no canal, vocês têm acesso a sorteios de livros que acontecem mensalmente e são exclusivos para os membros do canal, além de ganhar um patch, uma espécie de insígnia que vai ficar do lado do seu nome toda vez que você interagir aqui conosco no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo ou com uma amiga. Então vamos lá falar sobre a laicidade do Estado americano? Vem comigo. Vamos ser direto na nossa resposta. Sim, os Estados Unidos é um estado laico. Apesar da religião ter um papel importante, ele, enquanto uma instituição, ele se configura como um estado laico, ou seja, que a religião está separada do Estado. E isso fica bastante evidente quando nós vemos a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. Segundo a primeira emenda, o Congresso não fará nenhuma lei a respeito do estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício dela. Ou seja, segundo essa cláusula que consta na Constituição dos Estados Unidos, o governo não pode endossar ou apoiar uma religião em específico. Além disso, nos primórdios dos primeiros governos dos Estados Unidos, mais especificamente no governo de Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, existe uma passagem da sua administração em que essa discussão é bastante marcante. No último dia de dezembro de 1801, o então presidente dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson, tomou conhecimento de uma carta que tinha sido enviada para ele ainda em 7 de outubro daquele ano. O remetente dessa carta era um comitê de pastores batistas da cidade de Danbury, na Nova Inglaterra. A gente não sabe por que essa carta demorou tanto para chegar na mão do presidente, mas o fato é que ele respondeu a essa carta no dia seguinte, em 1º de janeiro de 1802. E o interessante é que ele levou essa correspondência tão a sério que ele chegou a publicá-la num jornal um mês depois de ter enviado para os pastores da Nova Inglaterra. Mas o que motivou os pastores a escreverem a carta para o Jefferson? Bem, ele era acusado constantemente de ser um ateu por conta de seus adversários políticos do Partido Federalista. E isso fazia com que as denominações religiosas, principalmente aquelas que tinham um apelo popular maior, tivessem medo de que ele atuasse então de maneira
a proibir o exercício da religião no país. Jefferson então aproveitou essa carta para deixar bastante claro para os seus adversários e para toda a população de que ele, enquanto presidente, não tinha poder nenhum de interferir nos costumes e nas tradições, bem como na prática religiosa dos indivíduos comuns dos Estados Unidos. E por conta disso, ele usou uma expressão nessa carta que iria se consagrar entre os juristas norte-americanos. Segundo ele, existia na América um muro que separava a igreja do Estado. Desde então, essa dimensão do muro da separação é correntemente utilizada pelos juristas e pela Suprema Corte dos Estados Unidos para se posicionar em casos envolvendo a relação entre práticas religiosas e as leis nos Estados Unidos. Um exemplo disso foi o caso Reynolds versus Estados Unidos de 1878. Naquela oportunidade, o que estava em discussão era justamente a prática da poligamia nos Estados Unidos, quando essa prática estivesse vinculado às observâncias religiosas de uma determinada religião, mais especificamente os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A defesa de George Reynolds, que processou os Estados Unidos, alegava que a sua prática estava em observância com o que dizia a primeira emenda da Constituição, que garante não apenas a liberdade de expressão, mas também a liberdade religiosa, como eu já mencionei aqui. No entanto, a decisão da Suprema Corte não acatou o argumento da defesa de Reynolds, dizendo que o Estado não poderia se submeter às tradições de uma religião. Segundo a Suprema Corte, nessa decisão, o Estado não poderia se submeter às regras daquela religião, uma vez que existia um muro que os separava. Percebam que é justamente o argumento que o Jefferson tinha usado na Carta de 1802. Algo semelhante aconteceu na decisão da Suprema Corte em 1962, no famoso caso Engel versus Vitale, em que a Suprema Corte considerou inconstitucional a prática da oração em escolas públicas, reforçando a necessidade de que o Estado se mantenha neutro quanto às questões religiosas. Bom, mas se os Estados Unidos é um estado laico e a sua Constituição garante isso, e tal perspectiva já foi reforçada várias vezes pela Suprema Corte, por que é que os presidentes dos Estados Unidos, toda vez que vão tomar posse, têm que fazer o seu juramento com a mão sobre a Bíblia? Aí é que tá, eles não têm que fazer isso. Tradicionalmente, eles fazem, mas isso não é uma prerrogativa que apareça como algo obrigatório a ser feito e estabelecido na Constituição. E para vocês terem uma ideia, pelo menos 2 presidentes dos Estados Unidos já fizeram seu juramento sobre um livro que não era a Bíblia. John Quincy Adams, por exemplo, em 1825, jurou com a mão sobre um livreto que representava a Constituição do país. A mesma coisa aconteceu durante a posse de Franklin Pierce em 1853. Certeza? A Constituição não fala nada sobre isso? Não, ao contrário, ela diz o seguinte: em seu artigo 2º, na seção 1, cláusula número 8, a Constituição simplesmente diz: antes de entrar na execução de seu cargo, ele, o presidente, deve tomar o seguinte juramento ou afirmativa: eu solenemente juro ou afirmo que executarei fielmente o cargo de presidente dos Estados Unidos e, ao melhor da minha habilidade, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos. Ou seja, fazer o juramento no dia da posse é algo que está previsto na Constituição, mas nada é falado sobre estar com a mão sobre a Bíblia. Essa é apenas uma tradição, mas não uma obrigatoriedade. Mas e nos filmes, quando a gente vê aquelas pessoas fazendo o juramento, na hora de fazer seu testemunho, elas também colocam a mão sobre a Bíblia. Se o Estado é laico, por que elas são obrigadas a fazer isso? Mais uma vez, a prática de se fazer juramento com a mão sobre a Bíblia nos tribunais americanos é uma prática comum em alguns estados, mas também não é algo obrigatório, nem é uma exigência legal. Aliás, as próprias regras federais permitem que a pessoa não faça necessariamente um juramento, mas uma afirmação de que não irá faltar com a verdade. Isso é o correto, porque as pessoas que não são religiosas ou que são de alguma outra religião que não seja a cristã, não podem ser constrangidas pelo Estado, uma vez que o Estado, como diz a primeira emenda, não pode tomar favor de uma religião
religião específica. Então, em muitos casos, as cortes oferecem em alternativa como forma de jurar sob pena de perjúrio sem que se faça referência a qualquer texto religioso. Por exemplo, a testemunha pode simplesmente afirmar o seguinte: eu afirmo solenemente dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, sob pena de perjúrio. Ela não precisa fazer uma menção a Deus ou a qualquer outra entidade religiosa. Ela apenas assume o risco de, caso emitir alguma mentira, ser processado por perjúrio. Ok, mas então por que lá nos filmes a gente vê que existem crucifixos presos em prédios públicos? Principalmente quando a gente vê filmes relacionados a julgamentos. Bom, sobre a utilização de crucifixos em prédios públicos, essa é uma discussão complexa. Aliás, se você for pensar, o Brasil também é um estado laico e muitas vezes a gente encontra em prédios públicos símbolos religiosos. O que, ao pé da letra, é ilegal, mas que muitas vezes é relevado justamente por conta de uma tradição. Porém, não há uma obrigatoriedade, mais uma vez, não há força de lei que obrigue que nesses prédios públicos deva existir o crucifixo. Aliás, é o contrário. Até mesmo a Suprema Corte já se posicionou 2 vezes sobre essa temática. Primeiramente no caso Lemon versus Kurtzman de 1971 e o segundo que é do Condado de Allegheny versus American Civil Liberties Union de 1989, sobre 2 exibições de Natal e Hanukkah em propriedades públicas em Pittsburgh. E foram nesses julgamentos que a Suprema Corte definiu e desenvolveu testes e critérios para nós sabermos se a exibição de um determinado símbolo religioso em um prédio público é constitucional ou não. Esses testes geralmente avaliam se a exposição do item religioso tem um caráter ou um objetivo secular ou não, se ele promove ou inibe uma determinada religião e se representa um uso excessivo do governo com uma determinada instituição religiosa. Agora, ao contrário do que a gente pensa assistindo filmes, é muito mais incomum do que a gente imagina encontrarmos crucifixos em prédios públicos nos Estados Unidos, justamente por conta dessas determinações estabelecidas pela Suprema Corte do país. Ou seja, se algum gestor público decide fazer isso, ele sabe que ele está correndo o risco de ser processado por alguma instituição ou por alguma organização que se sinta lesada por conta daquela sua prática. Resumindo então, os Estados Unidos é um estado laico. Não, os presidentes não são obrigados a jurar com a mão sobre a Bíblia. Não, as testemunhas nos julgamentos dos Estados Unidos não são obrigados a recorrer a Deus durante os seus julgamentos. E a prática do uso de crucifixos em prédios públicos é muito menor do que a gente imagina. Você já sabia dessas informações que eu trouxe hoje aqui para vocês? Tem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem fazer? Usem aqui os comentários, não deixem de comentar aquilo que vocês acharam do vídeo que vocês acabaram de assistir. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Se chegou, é sinal de que gostou, então já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e considere se tornar um membro apoiador do canal. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. See ya!